Olá, tudo bem? Meu nome é Robert e vamos falar um pouco sobre depressão. Algumas coisas básicas, né? Porque se a gente falar muito sobre o assunto, fica um vídeo muito longo. Então, assim, vários fatores contribuem para a depressão, para a pessoa ficar deprimido, para desencadear um comportamento depressivo, né? Fator genético é um fator que precisa se contabilizar nesse processo. Fator genético é a transferência genética dos pais e dos avós. Se eles foram depressivos, a ciência indica que isso deve constar para estudos. Mas é muito pequeno o fator genético. É muito importante falar sobre isso. Outra coisa também é a alteração dos neurotransmissores. Quando há alteração dos neurotransmissores, desencadeia uma função depressiva no seu organismo, no seu cérebro, que é o seu organismo maior, que é o pensador, que é no centro nervoso central, dispara um quadro depressivo para baixo, ok? Outra coisa, terceira coisa, com certeza absoluta, são os eventos estressores, que são as emoções. Essa é em número maior e a maioria dos casos. Então, assim, desde quando você nasce, você vai sendo minado diariamente com palavras negativas. Não faça isso, não faça aquilo, você não pode, você não deve, você não presta, ou você não vai dar certo, ou você não devia fazer isso, não devia fazer aquilo. Não faz aí que eu vou bater em você. Aí a criança já retrai, né? Ela guarda aquela emoção para ela. Ela leva aquilo para sempre, para a vida toda. Um dia ela vai juntando com outras emoções e vai desencadear um processo depressivo com certeza absoluta. A gente não sabe quando, cada um tem a sua vida, né? Cada um tem uma forma de viver diferente, com familiar diferente. Às vezes o pai é alcoólatra, às vezes o pai é agressor, agressivo, não tem muita cultura, não tem muito entendimento, não dá amor e carinho, não dá suporte. Às vezes a mãe também tem problema psicológico, tem problemas emocionais. Todo mundo tem problema emocional. Você tem, eu tenho, todos têm. Todos nós temos alguma alteração emocional, todos nós temos. Nós não somos perfeitos perfeitamente, né? Quem ganha muito dinheiro tem problema emocional naquele fator. Quem não ganha nada tem muito também. Quem está mendigo na rua é depressivo. Quem faz uso do álcool já é depressivo. O uso de droga é depressivo, né? A maconha altera, a cocaína altera o organismo, os neurotransmissores, como noradrenalina, dopamina, endorfina, e você vai alterando esses fatores, um pouco de bebida, um pouco de euforia, um pouco de negatividade, e os compromissos, né, batendo na sua porta, a responsabilidade de ter que resolver as coisas e viver a vida, vai fazer com que você sinta dificuldades. Essas dificuldades elas disparam dentro de você num grau maior, que é a depressão. A tristeza, a perda ou a perca de um parente, ou não ter o pai e a mãe, são centenas e milhares de assuntos que podem levar a pessoa à depressão. Ela pode ser um depressivo na fase da infância, da adolescência e depois na fase adulta, vai se repetindo o processo. Se você procura um médico, faz tratamento, né? Farmacologia, e aí você se sente bem e dá um upgrade na sua vida, né? Você se sente bem, você sai da depressão, do quadro depressivo, mas você não reconstruiu as suas emoções e isso vai retornar depois, mais tarde. Você vai envelhecer, vai acontecer outros episódios que vai desencadear o quadro depressivo. Então é importante você pensar em todas as possibilidades. Pense na sua vida, como que é a sua vida. Pensa como que é o seu pai, como que é a sua mãe, seus irmãos, seu trabalho, seu estudo, sua profissão, sua vida amorosa. Como que a sua vida amorosa é? Como que ela foi várias vezes? Quantos relacionamentos você teve tóxicos? Quantos relacionamentos que você foi julgado, que você foi colocado, né, em xeque, digamos assim? Como é que foi a tua vida? Como é que foi o teu trabalho? Como é que foi no colégio? Como é que foi as provas? Como é que foi os professores? Tem professor que desencadeia depressão num aluno, porque ele tem um comportamento e ele dá, né,
Tem professor que destrói em vez de construir. E tem pais também que constroem, outros destroem. Assim, é normal, porque a vida é essa. Essa é a vida de enfrentar as coisas. A hipnose clínica vai tratar somente das emoções, da parte cerebral, das emoções internas. Quais emoções? Aquelas que vêm desde a fase da infância, que ficou lá silenciosamente guardado. Quando a gente faz terapia de hipnose, a pessoa sempre apresenta fatores que ela desconhece, mas ela passou por aquilo. Fatores que ela desconhece, mas ela passou por aquilo. Repetir, né? Para você saber que, na verdade, se não tratar o quadro emocional, volta novamente. Se tratar o quadro emocional, não tem mais como ele encontrar dentro dele aquelas emoções que estavam lá guardadas, silenciosas, no canto, chorando no canto, né? No quarto escuro, né? Luz apagada, sem vontade de viver, sem vontade de sentir amor, sem vontade de dar amor, sem vontade de receber amor, sem vontade de compartilhar, solidão está ligada com a depressão, tristeza, síndrome do pânico é depressivo, em pânico, é depressão com estresse associada à ansiedade. Então assim, se você tratar isso, você pode tratar isso numa sessão de 3 horas, em 2, você vai tratar várias coisas, não só depressão, vai tratar depressão, ansiedade, os fatores que desencadearam a depressão, os fatores que desencadearam a ansiedade, a síndrome do pânico, o medo de alguma coisa, perdeu algum parente, faleceu alguém, ficou sabendo, não tem existência, não acredita em Deus, ou acredita, depende da sua fé, da sua cultura, tudo isso faz parte do processo. Mas a hipnose clínica coloca a pessoa, faz com que a pessoa encontre o fator. Na hipnose clínica você encontra o fator que desencadeou a depressão e resolve. E resolve. 100% porque encontra o fator e resolve. Resolveu, não está mais lá dentro. Não fica mais dentro de você. Já ficou tudo diferente. Agora você está diferente. Agora você sente diferente. Agora você sente vontade. Vontade de ser livre, vontade de trabalhar, vontade de ganhar dinheiro, vontade de empreender. Se você é empreendedor e vai mal nos seus negócios, precisa de um tratamento emocional para poder recuperar isso. Alguma coisa está errada com você. Alguma coisa, né? Um bullying, sei lá, alguma coisa que ficou lá para trás, sempre tem. Deu certo sobre a depressão? Já expliquei um pouquinho? Vou explicar um pouco porque já é suficiente para você saber que o que eu falei, alguma coisa você percebeu que pode ser que você tenha. Procure um hipnoterapeuta que tenha vasto conhecimento para poder auxiliar você, né? Nós estamos aqui para ajudar você. Meu nome é Robert, muito obrigado.